E Henrique, eu vou te fazer uma pergunta que parece simples, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, mas que não é tão simples assim, né? O que é a Bíblia? Porque para muitas pessoas parece, num primeiro momento, ora, como que é a Bíblia? A Bíblia é esse livro que a gente tem, né? Que tem lá Antigo e Novo Testamento, que tem um número X de livros, e aí só nesse exemplo já complica, né? Uhum. Que não é um número tão padrão assim. Mas o que é a Bíblia, né? Se der para explicar assim, sinteticamente, né? O que é esse termo Bíblia? Não, excelente. É uma pergunta que realmente, como todas as boas perguntas, né? A pergunta é simples, mas a resposta é complexa, né? É. Então, assim, o que é a Bíblia, né? O que a gente chama de Bíblia hoje, na verdade, é um conjunto de textos e textos que foram escritos ao longo de muito tempo por pessoas diferentes, em locais diferentes, até em línguas diferentes, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no hebraico e aramaico, né? Um pouquinho de aramaico ali do Antigo Testamento e o grego do Novo Testamento. E são Uhum. pessoas, às vezes, escrevendo sobre o domínio dos romanos, no caso do Novo Testamento, escrevendo sobre um domínio persa ou babilônico, ou antes disso, tradições monárquicas ou até pré-monárquicas, quem sabe, também no Antigo Testamento. Então você tem diferentes períodos históricos de produção textual, e esses textos, por um longo e complexo processo histórico também, acabaram sendo agrupados, né? Esses textos acabaram sendo agrupados. Mas quando eles foram escritos, eles não foram escritos como parte de um processo editorial único, né? Vamos começar por esse e terminar naquele. E aí, quando Daniel escreve, é como se ele estivesse escrevendo, colocando ali, dando a sua contribuição para uma coleção de textos. Não, Daniel, ou o autor, né, do livro de Daniel, escreve um texto, ponto. Uhum. Esse texto ele passa a fazer parte desse conjunto a partir de decisões, principalmente tradicionais, né? Então, a própria palavra Bíblia, ela é a palavra livros em grego, né? Nada mais do que isso. A palavra biblion, né, que seria livro, e Bíblia é o plural dessa palavra. Então, a gente pega isso aqui, eu tenho umas Bíblias aqui, inclusive, perto de mim, até a que está mais próxima é essa Jewish Study Bible, né? Então aqui, Uhum. inclusive, já é uma Bíblia que vai ter uma quantidade de livros diferentes, né? Mas aqui a gente tem basicamente o que os cristãos chamam de Antigo Testamento, né? É chamado também de Bíblia Hebraica, ou Tanar, né, no acrônimo judaico. Mas aqui, então, a gente tem livros. É o que a palavra Bíblia significa. E, de fato, são livros aqui que, ao longo da tradição do povo ali de Judá, do povo da raiz ali de Judá, Israel, né, que vão se chamar de judeus, no sentido mais moderno, a partir principalmente do período persa, etc., eles vão tendo isso aqui como seus livros principais, os seus livros autoritativos. Né? A gente chega Uhum. e encontra, por exemplo, um judeu de fato da Judéia, né, no período romano, que é o Flávio Josefo, no primeiro século, que ele diz que os judeus têm 22 livros. Então, e diz que tem outros livros também, só que ele já não considera, ele fala assim, esses livros a gente já não tem tanta certeza porque eles estão em descontinuidade com a linhagem profética. Então ele já está começando a classificar livros, mas no primeiro século, nos tempos de Jesus, ainda não é uma coleção completamente fechada, nem mesmo para os judeus, né? Uhum. E aí depois, claro, vão entrar outros livros. Eu tenho outra Bíblia aqui. Essa aqui já tem mais livros, né? Essa é a Teb, A Tebe. que já tem aqui não só esses livros, que são da Bíblia hebraica, né? O Antigo Testamento, basicamente, mas tem também o Novo Testamento e tem também os livros chamados apócrifos pelos protestantes ou deuterocanônicos pelos católicos, como, por exemplo, Judite, Macabeus, né, primeiro e segundo Macabeus. Aqui tem até o terceiro Macabeus também, porque faz parte da coleção da Igreja Ortodoxa Oriental. Então a Uhum. gente já vai vendo essa divergência também, essa diferença de número de livros, né? É importante dizer também, eu não preparei essas Bíblias para isso, mas está providencialmente aqui servindo muito bem para o exemplo. É. Mas eu tenho essa Bíblia também, que é o Novo Testamento e Salmos, né? Isso aqui para os católicos é uma coisa comum, mas os protestantes podem achar meio estranho. Não, mas vocês tiraram o livro, deixaram só o Novo Testamento e o Salmo. Mas assim, quando esses livros estavam sendo escritos e circulando pela primeira vez, todos eles circulavam de forma separada, né? É. A Bíblia não era, quando alguém queria os livros, ele não pegava um volume desse aqui, né? Isso aqui é o que a gente chama de códice, né? O Uhum. códex.
que é um formato, um tipo de suporte material específico. Você pode escrever um texto num papel, você pode escrever um texto num papiro, você pode escrever um texto num pergaminho, você pode enrolar isso, você pode colocar página em cima de página e colocar uma lombada e capas, né? Aí isso é o códice. Você pode escrever na tabuinha de argila, então tem vários suportes de escrita. Esse suporte aqui é o suporte que ficou mais popular no nosso mundo por contingências históricas, né? Mas na época de Jesus, por exemplo, ninguém andava com uma dessa aqui na mão. Eles tinham uma série de rolos, né, no caso ali da região de Jesus, eles tinham uma série de rolos que eram guardados ali na sinagoga, por exemplo. E uma sinagoga, às vezes, não tinha todos os rolos, né? Você não comprava, assim, da editora, faz o checklist, né? Eu quero esses aqui, eu perdi esse aqui, me dá um desse aqui. Não, aquilo era produzido, algumas sinagogas com mais recursos tinham todos, alguns com menos recursos tinham menos. A gente sabe que muitos livros circulavam muito mais do que outros, então, sei lá, a quantidade de manuscritos de Abacuque é infinitamente menor que a quantidade de manuscritos de Isaías, porque Isaías era muito mais lido, muito mais copiado, muito mais reproduzido. Uhum. Então, essa ideia de uma unidade, né, que a gente tem dessa coleção por causa desse objeto, é uma coisa século, principalmente terceiro, quarto, principalmente quarto para frente, depois de Cristo, né? Antes disso, os textos circulavam de forma mais independente e as pessoas tinham coleções diferentes também, né? Já havia um consenso em algumas comunidades de quais deveriam ser os livros, né? Pelo menos esses, e depois o discurso já passa a ser não mais que esses. Né? São duas formas de pensar o cânon também, né? Que autores como tem um livro que chama O Surgimento da Bíblia, que eu recomendo muito para quem se interessa por esse assunto, né? Do Conrad Schmidt e do Schroeder, que eles usam o termo, acho que são eles, ou então é o Lee Martin MacDonald no A Origem da Bíblia também, que é muito bom, que fala de cânon 1 e cânon 2, né? A ideia de um cânon que é pelo menos esses. Então, assim, a gente tem que ter livros e a nossa coleção tem pelo menos essas. É como se fosse o cânon no sentido que a gente fala assim, cânon da literatura brasileira. Né? Você tem que ler pelo menos Machado de Assis para entender a literatura brasileira. Pelo menos Machado de Assis, Lima Barreto, Clarice Lispector, sei lá. E você faz o seu cânon, né? É pelo menos esse. Mas depois a coisa vai chegando já numa mentalidade de não mais do que esses. Então, quem coloca um livro a mais confunde o povo, né? Entre os judeus, no período rabínico, existe esse provérbio, né? Quem tem mais do que 22 livros traz confusão à sua casa. Então, você não pode ter mais do que esse. Então, enfim, mas é um processo longo, né? Com muitas etapas e que varia também de comunidade para comunidade. Então, para os católicos, esse processo acontece de uma forma, geralmente com o martelo sendo batido de uma forma mais definitiva só no Concílio de Trento, né? Então já no século XVI. Para os protestantes, você tem Bíblias circulavam, por exemplo, a Bíblia do rei James, né? O King James Bible, que é do período das reformas, ela tinha os apócrifos, hoje não tem mais, então a coisa também vai mudando. No caso dos etíopes, né, da Igreja Ortodoxa Tauedo, na Etiópia, eles têm lá 81 livros, que é mais do que qualquer outro cânon, só que esses livros também variam, são 81, isso é certo. Agora, quais são os 81? Depende dentro das comunidades Tauedo na Etiópia, né? Então, assim, pode parecer simples à primeira vista essa ideia de que a Bíblia é X, mas ela tem essa complexidade muito grande de como que ela se desenvolveu, né? Como que elas se desenvolveram, né? Essas várias Bíblias que existem até hoje, ortodoxos orientais, católicas, protestantes, etíope, hebraica. E além disso, você tem esse aspecto de que os textos são diversos, né? Então, assim, quando um autor escrevia, não necessariamente ele estava pressupondo uma concordância com outros autores. Esse é outro elemento, né, que quando você pega, assim, se você pega um livro do Machado de Assis, vai na página 10 e na página 100 da história, ela tem que ser coerente, é um mesmo autor escrevendo ali, e aquilo está dentro do mesmo objeto. Quando você pega isso aqui, aí você tem um texto que foi escrito que remete a uma tradição, sei lá, do 9º século antes de Cristo, né? É difícil datar exatamente, mas podem ter partes poéticas ali que remetem a tradições orais muito antigas, e tem coisas do 1º século depois de Cristo, pessoas que estão distantes aí quase 1000 anos. Então, assim, pressupor uma concordância absoluta entre essas figuras, né, não é razoável do ponto de vista histórico. Pode ser uma posição de fé, uma posição dogmática, doutrinária, mas, assim, do ponto de vista de quem estuda a Bíblia como uma produção textual humana, né, é totalmente descabida essa expectativa, né, de coerência absoluta entre os autores,
as teologias presentes ali, e por aí vai. E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para visitar a descrição desse vídeo, porque lá tem um material muito rico que certamente vai te interessar.